paz na terra. A paz na terra não virá pela conquista do poder ou pela posse do poder. A paz na terra eventualmente virá por meio do reconhecimento de sua identidade espiritual e da minha. Não há outro caminho. Pessoal, para a gente poder se aprofundar nesses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de presença. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a paz. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a verdadeira paz? Ô Gilson, a verdade sobre a paz consiste na ausência do conflito. Onde houver alguma forma de conflito, nós temos a ausência da paz. O interessante aqui é termos um olhar para as nossas reações e perceber que essas reações, quando elas não são vistas da forma real, de uma forma verdadeira, elas terminam estabelecendo presente em nós internos estados conflituosos. São esses conflitos que sustentam em nós as diversas formas de sofrimento presente. Se temos esse sofrimento, esse conflito, temos a ausência da paz. Assim, nós precisamos aprender a ver nossas reações, a se dar conta delas. Por exemplo, quando você está preocupado, não existe paz. E o que é essa preocupação? É exatamente esse movimento interno de pensamentos. Pensamentos que estão antecipando o futuro. Um futuro negativo para você. Um futuro lamentável para você, triste para você, complicado para você. Então você tem a presença da inquietude, da não tranquilidade, a presença do conflito. Não existe nada, Gilson, que apreciemos mais na vida do que estar relaxado, quieto, tranquilo. É isso que, em geral, nós chamamos de paz. Mas a verdade da paz ultrapassa até mesmo estados assim. Há uma qualidade de paz que nós desconhecemos. Quando as pessoas saem para o lazer, para o entretenimento, diversão, ou fazer alguma atividade que ali elas possam relaxar de si mesmas, elas estão em busca da paz. Repare que são atividades para que a pessoa relaxe. Mas ela não está em busca do relaxamento do trabalho. Ela está em busca do relaxamento de si mesma. É interessante investigarmos isso aqui. Não é o ambiente externo, não é o que nos acontece externamente que nos rouba a paz, que produz conflito, que produz sofrimento, desordem dentro de nós. É o modo como nós reagimos a isso.
que acontece, a isso que surge. Aqui nós temos enfatizado com você esse encontro com a verdade, esse encontro com a liberdade, com o amor, com a paz. Mas é um encontro que se torna possível quando você descobre como você psicologicamente funciona. Assim, tomar ciência de suas reações internas é a base para esse encontro com essa qualidade de paz que falei agora há pouco. Nós temos uma possibilidade, Gilson, na vida de realizarmos a verdadeira paz, que não é apenas a ausência temporária de algum tipo de conflito. Observe que estressado você está em conflito, preocupado em conflito, angustiado em conflito, triste com alguma coisa, você está em conflito. Se o medo está presente, você está em conflito. Assim, a eliminação definitiva da desordem emocional, do sofrimento psíquico, da completa ausência de todos os conflitos, é algo que reside na compreensão da verdade sobre nós mesmos. Ficar ciente de suas reações, desse pensamento presente, dessa imagem que o pensamento traz. Ficar ciente disso, sem se envolver diretamente com isso, é encontrar nesse instante. Veja como isso é importante, Gilson. Independente do lugar onde você se encontra, você está no seu escritório, no seu consultório, você está no trânsito, você está no trabalho. Isso não faz a menor diferença. Se você descobre que não é o ambiente externo que lhe causa estresse, perturbação, desordem, conflito e sofrimento. Se você descobre que são apenas suas reações internas, o modo como você lida com o momento presente, com aquilo que surge aqui, com aquilo que aparece aqui, nesse momento. Quando você descobre o que é observar suas reações, livre da interpretação que o pensamento tem, faz sobre o que acontece, sobre isso que surge, nesse momento você se liberta da ilusão do eu, da ilusão desta pessoa que você acredita ser, para um olhar livre do passado. Livre do passado, livre das avaliações, dos julgamentos, das comparações. Livre do passado, livre do elemento que se separa daquilo que aqui está presente, para julgar, rejeitar ou se identificar com isso. Então, o sentido do eu, do ego, nesse momento é eliminado. Então, nós temos o fim do conflito. Aqui com você, quando tocamos nesse assunto da paz, estamos tratando com você da possibilidade da realização daquilo que está presente além do eu. Nesse sentido, paz aqui é sinônimo de amor, de felicidade, de liberdade, de presença de inteligência. Isso é algo presente quando o ego não está.
quando o pensamento, esse elemento que vem do passado, não aparece. É fundamental aqui na vida uma aproximação dela sem o passado. Você jamais terá uma real aproximação da vida como ela acontece. Uma verdadeira relação com ela, a partir do modelo do pensamento. E nós temos tocado nisso aqui muitas vezes com vocês. O pensamento, ele é o elemento presente em você, totalmente inadequado para um contato com a vida como ela acontece. Uma vez que o pensamento, ele é incapaz de retratar a vida. Está numa relação real com a vida. Porque ele é um elemento presente em nós, que vem do passado, enquanto que a vida é algo nesse instante, surgindo de uma forma nova, momento a momento. Notem a dificuldade que temos de, na vida, termos paz dentro dela. Porque nós vivemos centrados no eu, no ego, dentro do padrão do pensamento. E o pensamento não alcança a vida, a ciência da vida, a grandeza da vida, a totalidade da vida. Aqui todo o nosso empenho juntos é para essa descoberta, é para essa constatação, é para essa clara visão da vida como ela é. Algo possível quando o olhar está presente, o escutar, o perceber, o sentir, mas não alguém presente nisso. Alguém presente nisso distorce. Alguém presente nisso avalia, julga, compara, gosta, não gosta, aceita, rejeita. Alguém presente nisso é o problema. Esse alguém é o eu. Assim, toda a relação que temos com o outro se nasce desse silêncio, desta quietude, desta paz. Esse outro está dentro desta visão. Não há conflito, porque não existe qualquer separação entre você e esse outro. É a vida, é a presença da vida. A realidade do amor é a realidade da ausência do conflito, é a ausência do sofrimento. Enquanto houver algum nível de conflito e, portanto, de sofrimento, não haverá amor. E se o amor não está presente, não há paz. Não há liberdade. Não há felicidade. O Natal é uma revelação de sua filiação divina, da natureza imaculada de seu ser desde antes da existência de Abraão e até o fim do mundo. Mas o Natal revela a necessidade de compreender a natureza espiritual e universal do seu ser, a concepção imaculada de todo o ser, por causa da paternidade de Deus e da irmandade do homem. E isso não pode acontecer enquanto pensamos em nós mesmos como seres humanos de diferentes raças, religiões e nacionalidades. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o pensamento. Mestre Gualberto, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o pensamento? Então, Gilson, o elemento fundamental aqui, como já foi colocado,
para ser visto, compreendido o lugar dele, é exatamente o pensamento. Nós não sabemos o que é o pensamento. Nós estamos constantemente envolvidos com o pensamento. O seu falar nasce do pensamento. Os seus gestos, suas ações, todo esse comportamento lidando com funções no trabalho, ou todo esse comportamento lidando com pessoas. Quando você vai a algum lugar, veja, tudo em nossas vidas, absolutamente tudo, nós temos aqui a presença do pensamento. O pensamento é o elemento principal que precisamos compreender. Sem uma visão direta do que é o pensamento, de como ele acontece, de como ele funciona, o lugar real que ele deve ter, aonde ele também não precisa aparecer. Tudo isso é fundamental para uma vida divina, para uma vida real, para uma vida em Deus, para uma vida verdadeira. A vida que estamos vivendo não é uma vida real, verdadeira, divina, porque estamos vivendo pelo pensamento, no pensamento. E o pensamento, ele não abarca esta totalidade da vida. Para alguns propósitos, ele é útil. Ele é objetivo, direto e funcional. Para outros, ele entra criando confusão, criando desordem. Nós não precisamos do pensamento para lidar, por exemplo, com pessoas. Sim, nós não precisamos do pensamento. Nós não precisamos do pensamento para gostar das pessoas ou não gostar das pessoas. Nós não precisamos do pensamento para nos ofendermos com elas ou para ofendermos elas. E é assim que estamos vivendo no pensamento. O pensamento está ocupando um lugar na nossa vida, por exemplo, nessa questão dos relacionamentos humanos, em que ele está cumprindo um lugar, provocando desordem, fora do seu lugar. Ele está em um lugar que não deveria estar. É ele que faz com que eu goste de algumas pessoas e não goste de outras pessoas. É o pensamento que faz com que eu compare as pessoas, que eu compare a mim mesmo com elas, que eu as compare umas com as outras. A partir do pensamento, sempre será um modo equivocado, uma maneira errônea. O nosso julgamento, avaliação, conceito, preconceito. Repare, por exemplo, numa relação próxima, íntima, como um casamento. Apenas o pensamento diz que nós nos entendemos, mas, na verdade, o pensamento é o próprio desentendimento dessa relação. Nós estaríamos muito bem se pudéssemos olhar um para o outro sem o passado. Em um momento nós gostamos, em um outro momento estamos tristes, e num outro momento estamos com raiva. Veja, dentro de um relacionamento íntimo e próximo, isso em nós é a presença do pensamento, nos dando uma máscara. Assim nós temos uma imagem, nós representamos nesta relação com ele ou ela, a partir desse personagem que assumimos. Assim há uma separação, nesta separação está presente uma divisão. É a divisão do autocentramento.
você está interessado em você e eu estou interessado em mim, nos encontramos para uma negociação entre imagens, entre esses personagens. Notem, isso não é a presença da liberdade, não é a presença da inteligência, não é a presença do amor. O que temos presente aqui é o egocentrismo, é o velho movimento do ego, no seu autocentramento, criando desordem, criando confusão, estabelecendo sofrimento nas relações. Assim não existe real relação entre eu e você. Existe uma negociação egocêntrica. Assim nós vivemos muitos anos com ele ou ela, numa relação próxima, como por exemplo num casamento, mas é um jogo entre o ego, um jogo nesse movimento do eu, nesse movimento da separação, da dualidade, da ausência do amor, da ausência da felicidade. O elemento que sustenta tudo isso, que está alimentando tudo isso, é o pensamento. Então, o que é o pensamento? Temos que investigar isso. A ciência de Deus é a ciência da vida, livre, exatamente do pensamento, desta qualidade de pensamento, que é o pensamento do eu, que é o pensamento do ego. Isso só pode acontecer quando não chamamos nenhum homem de pai sobre a terra. Um é o nosso Pai, que estás no céu. Esse Pai não é protestante, católico, judeu, vedanta ou budista. Esse Pai é o ser divino. Assim como você não é cristão, judeu ou budista, mas sim filho de Deus, o ser crístico, o eu divino revelado. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e quer realmente se aprofundar nesses ensinamentos, em viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana no formato online, existem também encontros presenciais e retiros. Nesses encontros, o Mestre Gualberto responde diretamente às nossas perguntas e muito mais do que isso. Ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar há uma força, um poder e uma energia que nos ajudam demais a entrar num estado meditativo, a silenciar nossas mentes tagarelas, a nos conhecermos profundamente. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E já aproveita, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e nos vemos no próximo vídeo.